sei se todos sabem, mas eu trabalho com leis e com plantas. Eu falo trabalho porque eu faço ilustração científica das plantas, tá? Mas sou apaixonada pelas flores. Mas aconteceu um episódio assim da minha vida, que foi na semana passada, quando eu fui para um local onde eu ia fazer um plantio. Aí eu cheguei, aliás, eu vou contar até por que eu tive essa ideia de fazer esse plantio ali. Então, uma vez eu fui convidada para participar de uma exposição coletiva, até era fora daqui, e eu participei. Daí, então, eu fiz as minhas plantas, eram todas medidas dentro de todos os padrões que tem que ser feitas e tal. Só que na sala ao lado tinha uma planta que me deixou assim encantada, que era uma papoula, mas era uma papoula enorme, 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 sabe? Tamanho gigante assim a papoula. E eu fiquei pensando naquele negócio. Aí quando eu voltei para cá, eu tinha uma amiga que me disse assim, se você quiser, eu tenho papoulas. Mas como? Eu já tinha morrido os papoulas, porque era fora de época, né? Aí ela disse, mas eu vou arranjar para você. Daí ela arranjou uns bulbinhos de papoulas, 3 caixinhas de semente de papoula, e me deu. Aí eu plantei na minha horta lá, ficou assim um tempo sem dar nada, de repente apareceram as papoulas, eram assim, apoteóticas, apareciam uma figura daquelas, eram poderosas e eram algumas bem vermelhas, assim. Aí eu peguei, plantei, depois colhi as sementes, daí as sementes ficaram esperando, junto com outras sementes, só que essas eram preciosas, né? Então eu deixei assim do lado as sementes. E o desenho eu já tinha feito, da papoula anterior, né? Ficaram ali. Aí na hora de plantar, que é em abril, que a gente planta as papoulas, eu não encontrei a sacola que tinha as papoulas. E quando foi na semana passada, eu encontrei e resolvi plantar. Daí eu resolvi pesquisar. Daí quando eu fui pesquisar, porque o lugar que eu ia plantar era um lugar assim perto da ilhota. Daí eu fui ver como é que estava a ilhota ali, lá, né? E daí tem um declive assim que vai até longe, assim, sabe? E então daí foi um sonho assim, um jardim onírico. Eu fiquei pensando, imagine toda essa coisa toda de papoula, aquilo, que maravilha, né? Mas daí eu fui pesquisar e daí eu vi que a papoula faz parte das 7 plantas que não podem ser plantadas, né, em grandes proporções aqui, que são as flores que não dá. Então, papavio é sonífero, é perigoso, eu não posso plantar isso aí, e elas são lindas, as sementes são lindas. Daí fiquei pensando nas outras que fazem parte dessa 7 que eu disse, né? E fiquei pensando, imagine como o risco que eu corri, aquilo que eu quase que plantei aquele negócio, e agora o IBAMA, ele faz vistorias assim, através de drone, não é mais uma pessoa que vai lá, né? Então faz através de drone, então eles sabem tudo, fazem tudo. Tanto que é só uma ilustração, para ilustrar que estou contando isso, porque tem uma vizinha minha ali, que o pai dela plantou ele plantou uma espécie lá, não sei se era Pinus iliotis, o que era, e o pai dela morreu faz 12 anos, e daí foram fazer uma vistoria ali, e ela vai ter que pagar, mas é uma multa milionária, assim, sabe? Então essas coisas a gente tem que eu plantei, uma vez eu pintei também porque pintar não faz mal, a gente pode, só que está falando não, eu cannabis, isso não. Mas tem uma planta que é linda, que eu acho que é assim, está na praia, que é aquele lírio, até nem sei como é que é o nome. Depois eu tenho até essas plantas, aquele lírio também, porque é de uma beleza plástica, assim, muito grande. Então, para fazer grande, aquilo também é, mas tem outros que a gente nem sabe, então a gente não pode correr esse risco. Mas eu sei que é tão enjulhada, tão poder fazer o meu jardim. O meu campo de papoulas. Eu fiz uma pesquisa, daí tem... Quais são as 7 proibidas? Você lembra quais são? Mas tem o nome científico, eu tenho todas ali, depois eu você possa para nós, por favor. Que seria interessante, né? Eu acho que... Desculpa. Mas então, era isso. Proibidas, assim, porque... São plantas, por exemplo, a papoula, ela não pode ser plantada em grandes extensões, porque da papoula retiramos o ópio. Se você tem uma grande
de plantação de papoula, você pode estar querendo fazer algo que não deve. E as outras 6 provavelmente devem ter cannabis. Quem quiser pesquisar, a instrução 344 da Anvisa. Tá. Então, ou é por princípio ativo, que deve ter algum problema, ou porque é invasora que toma conta de espaços que as nativas não vão conseguir repovoar, como é o caso do pinus e eucalipto, que eles se propagam muito facilmente, então provavelmente pode ser que... Da Anvisa, muito provavelmente deve ser por princípios ativos, porque essas outras proibições seriam pelo mapa. Não, e elas proliferam de uma forma. Não, elas são assim, enlouquecidas. Eu fiquei com um monte assim, e eu tenho que queimar, né? Mas fico com pena. Mas a gente pode dizer, não sei se. Diga! Diga, Kátia. Oi. Eu sou apaixonada pelas papoulas. Tanto que eu sempre que viajo, ou alguém viaja, eu peço para trazer e eu pesquisei bastante. Eu sempre tenho no meu jardim, inclusive agora já estão começando. Aí o que eu me informei, você pode até ter, assim, que nem a gente algumas no jardim. Agora, como você queria bastante, daí não. Mas elas crescem muito e daí. E elas se espalham sozinhas. A intenção minha era fazer uma plantação gigante. A pequenininha, ela não é a papaya sonífera. Aquela pequenininha você pode plantar. Ah, sim, não, mas eu gosto da grande. Ela gosta da que importa. Agora eles obrigado. descobriram que antigamente eles tiravam só tipo de um lácteos do bulbo dela com a verde. Agora eles descobriram que se for com um triturador toda a palha dela, tudo aquilo eles aproveitam também. Com certeza. Então, É o princípio. Qualquer princípio ativo está na planta inteira. Em alguns pontos da planta ela vai estar em maior concentração. Mas tem na planta inteira, com certeza. Karen, conta a história da Vera Ungria. Lembra disso? A Vera Ungria, nossa sócia, talvez algumas novas até conheçam a Vera, mas não por aqui a Vera Ungria. Né? Então, a Vera Ungria, nossa querida sócia, que agora não está ficando porque está meio dificultoso. Mas ela morava num edifício aqui no Cabral, no 15º andar. E ela tinha uma floreira espetacular. Tinha de tudo naquela floreira. E aí, ela fez um experimento com as amarilias, ela semeou amarilias e colheu mudas novas de amarilias. Mas, no meio dessa profusão de coisas impressionantes que ela tinha, ela plantou um pé de maconha. Ela não sabia, né? Só que ela não sabia que era. Ela ganhou umas sementes e plantou. E aquilo nasceu. E vicejou. E ficou lindo na floresta. No 15º andar. O filho dela chegou um dia que olhou, mãe, o que é aquilo? Não, claro que eu ganhei umas sementes. Imediatamente vai passar um helicóptero aqui, vai prender você. Ela tirou a planta. Provavelmente uma das prescrições da Anvisa deve ser maconha. Porque já não, mas aí é que tá. Veja, um pé não faz mal. Mas a papoula, por exemplo, se você plantar 5 pezinhos, a força de propagação da semente dela é tão grande que amanhã não vai ser 5 pezinhos. E depois de amanhã não serão 25 mil pezinhos. Então o problema é esse. Mas é como a Kátia falou, depende da espécie, então tem que ser a sonífera ou não pode. Essa é que vem de óbvio. Essa não pode. Outra espécie pode ser que possa ou não. Porque, assim, nós estamos no meio de pessoas que entendem o que quer dizer espécie de planta. O cara do drone, não necessariamente. O burocrata atrás do cara do drone, talvez também não. Então, Vai lá comprar. né? Mas é um negócio. Melhor não se aborrecer. Melhor não se.
casa no meio do meu hospital, o vendedor de drone nenhum ia pegar. Mas aí a gente achou um pouco arriscado e não deixa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de plantas diferentes por causa disso. Porque elas podem. E hoje em dia, como tudo é drone, o IBAMA, eles fiscalizam por cima e é tipo assim, aqui não tinha pasto no ano passado, agora tem. Que pena, moço. Dançou. Tá desse jeito. Né? Então, a gente tem que preservar, nós vamos falar sobre isso hoje, justamente, mas, né, a gente tem que ter um pouco de racionalidade e bom senso para avaliar determinadas coisas que não é o que acontece, também é verdade. Então, hoje, nós vamos falar sobre... Eu não preparei nenhum slide, tá? Nós vamos conversar e eu vou passar alguns filminhos para você, vou pôr alguns textos que nós vamos discutir hoje. Que a Bela ia discutir sobre as ilhotas de vocês. Mas como ela não pode vir para o nosso sítio bem, nós vamos puxar essas informações para o que nos interessa. Tá bom? Eu sou muito curioso de contar e hoje vamos falar sobre sucessão ecológica. Em uma cidade estabelecida, mas a vida é difícil de se desenvolver. Ainda mais se fizermos a manutenção e impedirmos que isso aconteça. Se o ser humano sumisse das cidades, a natureza por si só iria fazer um processo chamado sucessão ecológica. E é aí que eu vou explicar como ele funciona. E vou dar exemplos para vocês. Em 2013, na costa do Japão, um vulcão submerso entrou em erupção e então criou uma ilha totalmente inédita e, obviamente, sem nenhuma vida no local. Então, o primeiro tipo de sucessão que vai ser explicado vai ser a sucessão ecológica primária. Nesse ambiente completamente novo, sem vida, a vida irá começar a florescer através de organismos simples, super resistentes a variações como altas temperaturas ou altas taxas de fatores climáticos. Afinal, a gente está falando de um local onde só é solo e nada mais do que isso. Os primeiros organismos, em geral, são protozoários e bactérias, que devem vir de carona com organismos visitantes, como pássaros, por exemplo, ou até mesmo pelo ar. Na sequência, organismos simples como líquens e musgos irão aparecer, uma vez que esses têm poucas exigências nutricionais e alta resistência. Esses organismos são chamados de organismos pioneiros. Com os pioneiros no ambiente, os fatores climáticos acontecendo em demasia, a tendência é que esse solo comece a receber mais nutrientes e a matéria orgânica formada por esses organismos vai começar a se acumular, aumentando a biomassa do local, dando oportunidade para espécies mais complexas aparecerem ali. As plantas pioneiras vão começar a aparecer, como os arbustos, gramas e plantas simples que devem aparecer. Vocês estão vendo isso aqui? Estão me perguntando? Anos. Então, apareceu a ilha lá no Japão, certo? Entre 1 e 2 anos, podem começar a aparecer os líquens, as bactérias, de 3 a 20, os musgos, e entre 25 e 100 anos é que vão aparecer as vegetações que a gente entende como vegetação. E pode levar até 150 anos ou mais para chegar numa floresta. Até mesmo uma árvore ou outra também vai aparecer. E nesse momento, essas espécies pioneiras estão completamente estabelecidas. A gente chama esse momento de recessem. Lembrando que todos os organismos devem vir através de dispersão ou de migração. Se você não lembra como funciona esse processo, dá uma olhadinha no vídeo aqui do canal sobre esse assunto. Claro que isso não é rápido, na verdade é muito demorado, sendo que irão passar décadas para que essas plantas mais complexas sobrevivam ali. Mas, uma vez que o fazem, conseguem fornecer alimento e matéria orgânica na região para algo curioso acontecer. Os organismos pioneiros, que são super resistentes, têm uma fraqueza. Eles não gostam de competição pelo espaço. Então, uma vez que outros organismos começam a chegar no local e se estabelecer, devido à falta de alimento ou até mesmo à predação, os
os organismos pioneiros vão começar a desaparecer dessa região. Essa fase é chamada de concorrência. Os últimos organismos a se estabelecer no local geralmente são os animais, iniciando com espécies detritívoras com alta resistência, como cupins, formigas, minhocas, baratas. Então outras espécies de invertebrados vão aparecer, eventualmente os predadores desses animais, e por fim espécies maiores, como animais vertebrados. Temos que destacar que nesse momento as taxas de fotossíntese em geral são bem maiores que as taxas de respiração celular. A esse ponto, temos a chamada comunidade intermediária, pois as espécies estão criando seus nichos ecológicos e a comunidade ainda não está completamente estabelecida. Uma vez que todo mundo sabe aonde está o seu quadrado, temos a comunidade climas, ou seja, estabelecemos um auge de diversidade na região. Agora, nós iremos atingir os maiores níveis de biomassa e as redes alimentares vão ser super complexas. Em um momento como esse, é esperado que as taxas de respiração de fotossíntese se igualem. Vale lembrar que para chegar a esse ponto, muitos anos têm que ter se passado. Esse momento se chama de estabilização. Taxa de respiração e fotossíntese se equilibram. Sabe onde é que isso acontece? Floresta amazônica. Se você for olhar o solo da floresta amazônica, é areia. Só tem solo fértil por causa do acúmulo de matéria orgânica de toda essa sucessão. E aí tudo que ela produz, ela consome. Você tirou, volta lá no começo. Volta lá na Ilha do Japão. E quem faz isso? Claro que o vulcão do Japão não chegou nessa fase ainda, está no meio desse processo, mas existem outros vulcões no planeta que já fizeram esse processo há muitos anos atrás. Mas você deve estar se perguntando, isso só acontece quando existe um novo local totalmente inexplorado. E o exemplo da cidade? Como é que funcionaria então? Bom, vamos dar como exemplo então o Pantanal brasileiro de 2020. Ali aconteceram muitas queimadas e muitas espécies, tanto de animais quanto de vegetais, desapareceram. Ou seja, uma região que já existiu alguma vida, mas foi devastada. A sucessão ecológica irá acontecer em algum momento ali. Porém, nesses locais, a biomassa não foi completamente perdida. Até mesmo alguns organismos podem ter sobrevivido. Isso faz com que tenhamos uma sucessão ecológica secundária, que segue o mesmo padrão da sucessão ecológica anterior que eu comentei. Porém, como já existe biomassa e já existem alguns organismos ali, tudo vai acontecer de forma um pouco mais veloz. Algumas áreas podem utilizar o processo de sucessão ecológica secundária para manter a sua formação vegetal, como é o caso do Cerrado brasileiro, que a cada 2 anos tem um ciclo natural de queimadas. Isso vai servir para que espécies colonizadoras permaneçam crescendo ali e se desenvolvendo. Se for deixar de acontecer nessa região, por exemplo, as espécies vão competir com outras mais complexas e irão desaparecer da região. O fogo periódico nesse local é essencial para a manutenção desse tipo de floresta, fazendo com que a colonização sempre seja reiniciada nesse ciclo de 2 anos. Cerrado. O que tem lá no cerrado? Seca, né? O solo é pobre em matéria orgânica, é um solo mais arenoso. Então, para ir no local onde a gente encontra o cerrado, lá, é o Perdão Escuro. Tá? As condições climáticas talvez não favoreçam a formação de uma floresta tão exuberante como a amazônica. Então, o próprio sistema se encarrega de manter a vegetação pequena. É natural do cerrado que pegue fogo, porque produz plantas que pegam fogo. E o fogo faz com que muitas sementes que estão lá, paradas, esperando, despertem. Mas não é para fazer floresta. Como aqui em Ponta Grossa, a palestra que a Zilna deu, na evolução natural do planeta, onde a gente tem os campos de altitude aqui em Ponta Grossa, que o solo é bem pequeno,
Vocês veem os afloramentos de rocha, né? O solo é pouco, tem pouca matéria orgânica, a gente tem campo. A vegetação natural do local é campo. E campo é gramínea. Gramínea é lá no comecinho da sucessão. Mas ela não evoluiu para a floresta porque não tinha condições de solo e de clima para se transformar numa floresta que seria a tendência natural. Aqui na nossa região, Ponta Grossa, Campos Gerais, etc., a vegetação é campo. Ela não vai virar floresta na sucessão natural. Ou vai levar muito tempo para isso acontecer. Né? Porque o ambiente está propício para que seja campo mesmo. Então, quando a gente fala da sucessão, e depois nós vamos linkar tudo isso que a gente está vendo com a pilhota de vocês, às vezes a ideia não é que chegue na floresta. O clímax não é a floresta. O máximo que ela vai chegar não é eventualmente a floresta. O cerrado, por exemplo, nunca será uma floresta. Embora existam pedaços do cerrado que tem uma capoeirona alta, que eles chamam de mato, não sei o quê. Nas áreas onde tem as veredas, as águas, etc., ali você consegue uma vegetação mais expressiva, mais exuberante. O resto é essa vegetação contorcida que a gente aprende na escola, né? Tudo pequenininha, tortinha e seca e... Ai, meu Deus! É assim que é, porque as condições daquele ambiente são para isso. Como no deserto, o que a gente tem de vegetação no deserto? A gente pensa no deserto do Saara. Mas tem aqueles negócios que e rodam. Não tem aquela tal daquela planta que quando você compra na caixinha, você pinga uma gotinha d'água. Né? Então, existe vegetação no deserto. Sim, existe. Porque tem condições climáticas específicas para específicas plantas que vegetam de um jeito específico e é daquele período e floresce, nasce, cresce, floresce e deixa a semente e morre e aquela semente fica lá. Para pensar. Quando deu aquela gota d'água, ela faz tudo outra vez. Mas a sucessão ecológica no deserto nunca vai chegar na floresta. A não ser os oásis, que você vai ter alguma vegetação diferenciada. Tá? Então, a sucessão, ela tende para a floresta. Mas a floresta não é obrigatoriamente o final da sucessão para determinados ambientes. Claro que esse processo só acontece no cerrado e é exclusivo dele. E mais importante, ele é natural. Logo, deixa a natureza fazer na queimada que ela quer, que ela mesma se resolve e a gente não tem problema. Na nossa cidade fictícia, se a gente não tivesse nenhum tipo de manutenção do homem, as espécies vegetais iam voltar para a região e ia acontecer uma espécie de sucessão ecológica secundária aqui na cidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado. Entendido isso? Sim. Deixa eu ver. Aqui tem mais uma aqui que essa é também importante. Aí, ó, ele falou bastante sobre a sucessão ecológica, como tudo começa. Então, lá quando a Terra se formou 4 bilhões de anos atrás, então, tudo era a ilha do Japão. Silêncio. 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 Não quero nada. Não vai. Obrigado. Então, tudo começou desse jeito. Primeiro as bactérias, daí fungos, daí samambaias, e a gente viu isso nas aulinhas de botânica que a gente fez aqui para vocês. Então, a progressão é das bactérias, líquens, aí fungos, aí samambaias e correlatas, aí as gramíneas, e aí as gramíneas, quando tem sol, são as primeiras, essas aí são as que são mais ligeiras, né? Qual é o formato de uma folha de grama?
É uma lança, né? Para romper o solo que esteja duro, compactado. Então a primeira coisa de vegetação que a gente enxerga é grama. Por quê? Porque o que ela faz? Ela cobre o solo para dar condições para continuar o resto. Tá? Então essa era a primária. Nós vamos falar da secundária, que é quando a gente provoca o distúrbio e aí depois tem que voltar. Ele vai falar sobre isso para vocês. E na videoaula de hoje vamos continuar nossas aulas sobre sucessão ecológica, falando sobre a sucessão ecológica secundária. Todos os vídeos são sempre bem escolares, tá? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Como exemplo, vamos falar de uma sucessão ecológica em uma região que sofre desmatamento, ok? Olha só, imaginem que em uma região de mar, cuja comunidade vegetal é formada predominantemente por árvores, ocorre um desmatamento e, em seguida, é abandonado. Com a remoção de toda a cobertura vegetal, o todo da rede. Vocês viram o que ele falou? É desmatado e abandonado. Lembrem dessa informação. Região ficou totalmente exposto às ações do sol, dos ventos e das chuvas. Esse solo nu fica, portanto, mais sujeito à evaporação da água e, consequentemente, torna-se mais seco. Paralelamente à ação conjunta dos ventos e das chuvas, retira a camada de humus, que é a matéria orgânica em decomposição e tem elementos nutritivos para as plantas, tornando ainda o solo mais estéril. A ação dos ventos, das chuvas e, notadamente, das águas correntes sobre a superfície da terra favorece também a erosão. Veja que, em consequência do desmatamento, as condições abióticas do solo foram modificadas. O solo, agora seco, pobre em nutrientes minerais, com rachaduras, exposto totalmente às ações do sol, chuvas e ventos, torna-se um ambiente hostil, onde poucas espécies de organismos conseguem se instalar e sobreviver. Entretanto, na natureza, existem espécies de seres vivos menos exigentes, dotados de grande tolerância em relação a diferentes adversidades ambientais e que, por isso, conseguem se desenvolver em lugares onde poucos viveriam. Assim, sementes de gramíneas trazidas pelo vento podem chegar até essa área onde houve o desmatamento e iniciar novamente seu povoamento. Essas gramíneas serão as espécies pioneiras, formando a comunidade etérea. Com o estabelecimento das gramíneas, pequenos animais como insetos e aranhas começam a se instalar na região. As excretas orgânicas desses pequenos animais, bem como seus cadáveres e os restos orgânicos das gramíneas, vão circulando no ambiente, o que propicia o surgimento de decompositores. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite. Estes, por sua vez, enriquecem o solo com mais nutrientes minerais através da atividade de decomposição. Além disso, os restos orgânicos que se acumulam no solo retêm mais umidade. As gramíneas fazem também uma sombra sobre a superfície do solo e, assim, a luz e o calor que chegam diretamente a ele são reduzidos. Isso contribui ainda mais para aumentar a umidade, uma
vez que diminui a evaporação da água da superfície do solo. As raízes das gramíneas também ajudam a segurar a terra, evitando que esta seja carregada com facilidade pelos ventos. Com isso, o solo torna-se mais compacto. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários e estarei respondendo todos vocês. Ok? Então vamos lá. A instalação e o desenvolvimento da comunidade pioneira, representada pelas gramíneas, provocaram alterações nas condições ambientais, ou seja, a cobertura vegetal dessas plantas passou a proteger o solo contra a ação direta do vento e das enxurradas, evitando a continuidade do processo de erosão e contribuindo para a renovação do humus e para a manutenção da umidade. Com essas novas condições ambientais, ou seja, solo mais compacto, mais úmido e enriquecidos com mais nutrientes minerais, espécies vegetais que anteriormente não tinham condições de se instalar nesse local podem então se estabelecer. Assim, surge aos poucos uma nova comunidade vegetal, formada por ervas diversas, que vão se desenvolvendo e ganhando das gramíneas a conversão pela luminosidade. Atraídas pelas ervas, surgem novas espécies de animais. A feição da comunidade vai então se alterando, de modo que, de algum tempo, a comunidade vegetal, inicialmente formada pelas gramíneas, é substituída por uma comunidade vegetal herbácea, ou seja, ervas. A comunidade herbácea também irá provocar alterações nas condições ambientais. Como é pouco mais desenvolvida em porte que a comunidade anterior das gramíneas, sua cobertura reduz ainda mais a quantidade de luz e calor que chega ao solo, contribuindo assim para torná-lo mais úmido. Suas raízes também seguram mais a terra, tornando o solo ainda mais compacto e firme. Bem, pessoal, e antes de irmos para a nossa última parte, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores aqui do canal, a Mariana Curi e também ao Edson e o Chiquinho. Muito obrigado a vocês dois que apoiam o canal Biologia Vegetal. E se você também quer se tornar um apoiador do canal, é só descer um pouco a tela e clicar no link do site Apoie-se, que você estará conhecendo todas as vantagens de ser um patrocinador do canal. Beleza? Então vamos lá. Com tudo isso que falamos anteriormente, arbustos podem se instalar na região e então, gradativamente, a comunidade herbácea vai sendo substituída por uma comunidade arbustiva. Esta, por sua vez, lentamente cede lugar para o desenvolvimento de uma comunidade arbórea, semelhante à que existia na região antes de ocorrer o deslocamento. Essa comunidade arbórea constitui o desenvolvimento máximo da vegetação compatível com as condições ambientais da região, isto é, o clima. Então, prestem atenção. A comunidade arbórea constitui o desenvolvimento máximo da vegetação compatível com as condições ambientais. Compatível do local. Por isso, campos permanecem campos. Porque o clímax deste lugar é este, porque é o que consegue se extrair dali. Por mais que você queira, naturalmente ele não vai chegar nas águas. Da região. Isso é o clímax. Então, prestem atenção. Nesse exemplo de sucessão ecológica, as gramíneas foram a excesso, isto é, a etapa inicial do processo. Enquanto a comunidade predominantemente arbórea constitui o clímax. As comunidades das ervas e dos arbustos que apareceram entre o início, que era excesso,
E o final, que é o clímax, foram as séries dessa sucessão. E veio aquela graminha assim, meio verdinha, e daí eu tenho uns patinhos selvagens que passeiam ali, e aí eu tenho um papiro maravilhoso, aí eles fazem ninho no meio do papiro, e aí nós tivemos essa semana de chuva. Encheu. Já está vazando pelo vertedouro. Nossa. Inacreditavelmente encheu. E aí, na primeira lâmina d'água, não dormimos à noite. Todos os sapos do planeta estavam lá. Foram todos, eles ficaram tão felizes, mas tão felizes que eles baixaram das 7 da manhã até as 7 da manhã do outro dia, enlouquecidamente. Então, água é isso. A gente está falando de floresta, mas e a água? Quando a gente acaba com alguma coisa de água. E num rio, como foi lá em Mariana, que veio os barros tudo no meio, a água ficou turva, os peixinhos já não enxergavam mais e se contaminaram e morreram. Até que aquela água se limpe completamente, tudo vai acontecer como se estivesse desmatado. Num corpo de água a gente desmatou e tem que começar tudo de novo. Quando volta essa parada, fica uma alegria que só. Né? Tem que trazer uns pra gente, muita pessoa. Nossa, lá em casa tem um que mora na varanda. E um que mora na porta da cozinha, da lavanderia. Aqueles grandes? Tem de todos os tamanhos. Tem enrugados, tem não tão enrugados, mas enfim. E daí esse que mora na porta da cozinha, de vez em quando ele entra na lavanderia, esconde atrás do balde que fica embaixo do tanque. Daí de vez em quando aí tem um grande e um pequenininho que acompanha. Daí de vez em quando eu tiro, mas o da varanda eu chego da ordenha, arreda e eu passo. Deixa ele meu amigo. Mas tem bastante. E aí é justamente isso. É a sucessão. E aí a sucessão é a vegetação que traz a fauna. Então os vegetais trazem a fauna compatível. E a primeira fauna que chega, vocês lembram o que ele falou? São os detritívoros, os que comem restinhos. E aí eles comem e fazem cocôzinho. E eles comem e fazem cocôzinho. O que o cocôzinho faz é o quê? É o humus. E aí ele começa a adubar o terreno. E aí quando ele começa a adubar o terreno, aquele terreno fica melhor, então plantinhas maiores podem se estabelecer. Então onde é que apareceram as plantinhas maiores que podem aparecer? No cocôzinho do passarinho que passou voando, o vento, a enxurrada e alguma coisa, no caso do desmatamento, que já estava lá. Então nós vamos ver rapidamente só uma coisinha. É esse que estava lá. A capacidade das sementes se manterem vivas e dormentes no ambiente subterrâneo por longos períodos. Tá? Tem uma praga aqui da Envideira que se chama pérola da terra, é vegetal. É um bichinho que come a raiz da videira. Se você tirar a videira e deixar aquele terreno descansando, aquela tal da pérola da terra vai ficar lá 10 anos. Você não consegue plantar ovo de novo por 10 anos, porque ela fica lá esperando. E existem sementes que são assim. Então, quando a gente desmata algum pedaço e não faz nada e abandona, existe como é que está lá escrito? Um banco de sementes daquele terreno que já está ali. E aí tem sementes que podem durar no máximo 1 ano, mas tem sementes que vão ficar lá pensando por 10 anos. Até que ela suba e chegue na posição que ela precisa para brotar. Então, por isso aquela tal daquela sucessão pode levar 150
50 anos, porque já tinha, eventualmente, vindo uma sementinha de uma árvore que ainda não tinha condições de nascer e se desenvolver, porque o solo ainda não estava preparado. E aí, quando a gente melhora tudo isso, aquelas sementinhas que estão no banco de sementes começam a aparecer. Ou quando a gente revira o solo. Então, o que a dona Regina sempre disse? A gente não vira solo, a gente afofa. Por quê? Se você revira, tudo aquilo que está lá embaixo, sabe os batatinhas da tiririca? Onde é que elas estão? Lá embaixo, certo? Aí você revira, ela espalha tudo, né? E tudo é tiririca. Espetáculo. Então, quando você revira o solo, você traz sementes que estão guardadinhas lá embaixo e bota em cima. E elas, chegou minha vez. E cobre tudo. Geralmente essas plantinhas a gente chama de quê? Ervas daninhas. Né? Elas não são daninhas. Elas são as guardiãs daquele local. Porque só elas sobrevivem ali. Quando tudo deu errado, elas sobreviveram. E elas se repovoam. Elas seguem na sucessão ecológica. Tá? Então, o que acontece? Você quer cuidar do seu jardim e não quer que essas plantinhas voltem, você não vai revirar. Tá? E à medida que você vai trabalhando o seu jardim com as plantas que você quer, vai se criar um banco de sementes, das sementes, das plantas que você plantou. Certo? Se você não quer fazer isso, você quer mudar a cara do negócio, revira tudo. Deixa que venha o que vier. E aí você escolhe o que você quer. Às vezes aparecem umas plantas maravilhosas. Você nem sabia. Porque nos quintais de Curitiba, de 100 anos atrás, já tinha plantinha sendo plantada, não tinha? E aí veio um empreendimento imobiliário e criou um edifício, mas sobrou uma terrinha. E daí ninguém cuidou. E aí volta aquela preciosidade da vovozinha. Porque está lá no banco de sementes. Que existem sementes que são longevas e outras nem tanto. A difícil é você saber o que é o que, né? Porque às vezes nasce uma plantinha ali e você sabe, será que isso aí é... Em princípio, todas são ervas daninhas. Em princípio, todas são ervas daninhas. Ou não. Mas é que assim, aí a gente tem que começar a pensar, né? Mandar até uma foto para vocês verem. Mano, tem modelos matinhos que a gente fica pensando muito, né? Puxa, é tão bonitinho, isso não pode ser um matinho. Alguém plantou isso aqui, mas às vezes é um matinho. Por quê? Porque a gente tem na nossa região uma flora específica, nativa. Aqui é daqui. Quem é daqui? Da floresta ombrófila mista. Quem? Pinheiro. Quanto pinheiro está plantado por aí? Que as cutias plantaram? A gralha derrubou, a cutia plantou, ou vice-versa, sabe Deus. Por que tem pinhão plantado? Porque a cutia pega o pinhão e esconde para depois. E aí ela esquece o lugar e nasce um pinheiro. Mas não vai ter pinhão de 50 anos. Não é uma semente que vai durar eternamente. Certo? Já, sei lá, uma imbuia, que a semente é menorzinha, é mais rija, talvez dure muito mais. E de repente, se dá uma remexida, vem umas imbuias. Ou não, porque ela é durinha, menorzinha, mas de repente ela se desgasta por causa do excesso de umidade no local. Então a gente tem que
que começar a olhar assim, o que tem na minha região? O que existe naturalmente nesse local? Em que bioma eu estou inserido? Não é? Nós estamos na Mata Atlântica, Floresta Brófila, Mata de Araucária. E, se a gente só perguntar, nossos campos de altitude. Que a gente já aprendeu isso tudo. Tá? Quem não aprendeu ainda, vai lá no YouTube ver as aulinhas ou pesquisa das revistas. Tá? Então, o que é característico da região onde você está morando? Se você deixar um cantinho sem fazer coisa nenhuma, pode ser que apareçam todas essas coisas. Só que todas essas coisas são... tem araucária, tem erva mate, tem samambaia, não sei das quantas, mas tem ervilha, não sei do que, tem a plantinha, tem uma salviazinha, não sei da onde, tem uma, sei lá, uma parede de algodão, não sei aonde, que são as coisas que a gente não enxerga. Elas lá estão e a gente não enxerga. Por isso, essas legislações que não pode ter beijinho na Serra da Preciosa. Porque a gente vê o beijinho e enxerga o beijinho. Mas tudo mais que estaria ali sem ele, a gente não enxerga. Porque não é viçoso, não é maravilhoso, mas é a coisa que faz com que aquele solo fique melhor e atraia os bichinhos que consomem essa vegetação e criam esse sistema específico deste lugar. Então, tem mais um monte de coisa ali, mas é tudo leituras. E tem sobre biodiversidade, mas é muita coisa para a gente ler bobagem. O que importa para nós? Quem está trabalhando com a ilhota da biodiversidade? Quem que está aqui que tem canteirinho da ilhota? Eu tenho um pequenininho lá. Tudo bem. O que vocês fizeram? Vocês acabaram com uma coisa, vocês foram lá e limparam o terreno e largam a mão. Deixa lá. Tem uma foto de hoje. Eu vi. Eu estou tentando entrar no WhatsApp e não consigo no computador, senão não acontece. Atenção. Então, o que acontece na ilhota da biodiversidade que vocês estão trabalhando? O que é biodiversidade? Eu tenho aqui uma aula, não é muita coisa, mas basicamente o que é? É uma quantidade grande de indivíduos daquele lugar. Preferencialmente nativos, mas não necessariamente. Né? Então, a diversidade é variedade de tipos. Tá? E quanto maior a biodiversidade, mais bem equilibrado é o seu ambiente. Tá? Por quê? Porque você tem a gramínea que cobre o solo, dá condição para vir um arbusto que cobre a gramínea e seca. No meio do mato não tem grama, não tem? Não. Precisa cortar a grama embaixo do mato? Não é. Você não quer cortar a grama, põe uma floresta. Não vai ter grama você cortar. Mas vai ter um solo, serrapilheira. Por quê? Porque tem a sombra da que está em cima que vai matar aquela que precisa de muito sol. As pioneiras, as plantas pioneiras são as que mais precisam de sol. Então elas aparecem porque tem muito sol. Concordam? As plantas que gostam de solos ácidos serão as que aparecerão nos solos mais ácidos. Quem que gosta de solo ácido que vai aparecer? Samambaias. Samambaias vão aparecer. Então, o que você fez? Você pegou o seu pedaço de terra, que era um jardim, onde você já plantou várias coisas durante muitos anos, e aí foi lá e tirou tudo que estava em cima. Então, você desestabilizou tudo. Você voltou lá na Ilha de Japão, certo? Voltamos para o começo. E aí vocês vão deixar vir o que quiser. E o que vai aparecer ali? Surpresa! Muito provavelmente algum capinzinho, que é o que a gente viu lá no passeio público, aqueles campos, não sei das coisas. Como é que eles fizeram aquele campinho lá do Jardim Botânico? Eles pegaram uma camada de terra com um banco de sementes de um determinado local
que expressava a realidade ambiental de Curitiba e transplantar aquilo tudo. Terra, sementinha, cocôzinho de besouro, casquinha de besouro, tudo lá no Jardim. É isso que vocês vão fazer. Só que vocês não vão transplantar o terreno para lá. Vocês vão deixar o terreno de vocês aparecer. Ele vai mostrar o que tem ali naquele lugar. Por isso tem que delimitar. Vocês marquem de alguma forma, nem que seja uma linha em volta, para vocês entenderem que aquilo que nasceu é o que nasceu. E aquilo que está do lado é o que você plantou. O seu gramado, o seu banheiro, o que quer que seja. E aí, convém vocês darem uma afofada e, eventualmente, uma revirada. Porque daí, aquele banco de sementes pode se expressar. Ah, mas lá em casa não está nascendo nada. Está lá, sem costura de carro. Essa chuva, nada mais vai fazer costura de carro. Está um espetáculo. Lá em casa está uma beleza. Coisa de louco, quase nem eu consigo atravessar a minha rua. Se vier, Kari, que vem mesmo, né? As danadinhas. Elas virão. Então, o que a gente quer com essa história da tal das ilhotas da biodiversidade? É uma ideia que a Bel trouxe do Canadá, que a filha dela, que mora no Canadá, eles estão desenvolvendo esse tipo de trabalho para promover o aparecimento de plantas nativas que abastecerão a fauna local de polinizadores. Basicamente isso. Porque se você suprime o que o seu polinizador local consome, ele não tem o que comer, não tem o que fazer. E ele vai embora. E aí ele vai embora e você perde populações de fauna importantes. No nosso caso aqui, todas as abelhinhas sem fenômeno. Elas precisam da vegetação nativa, que é a vegetação que ela poliniza. Então a ideia por trás dessa história é isso. O que tem aqui no nosso local que abastece esse ambiente de flora e de fauna? E a gente tem que entender que tem muita coisa que é interessante. De repente vai nascer um matinho, que eu não sei que matinho é, mas é tão bonitinho, deixa ele lá. E aí a gente vai aprender que os jardins não precisam ser obrigatoriamente feitos com semeadura ou plantio de mudas que vieram, sabe-se lá de onde. Qual é o hábitat natural daquelas plantas? Porque é o que a gente faz. A gente compra sementinha de amor perfeito, de bom-leão, de pajetes, de papoula, né? É o que a gente, por quê? Porque é o que a gente enxerga. No mundo, é o que a gente enxerga. É onde tem fotografia e revista de jardinagem, são essas plantas. E a gente fica assim, oh, que coisa linda, que maravilha. Mas e a nossa maravilha local? Eu tenho lá na chácara, tem uns lugares onde nasce todo ano uma plantinha que dá uma florzinha amarela linda, mas é linda. Aí primeiro eu vou pensar, eu vou pegar, vou cuidar, vou ver se tem semente, vou plantar. Aí depois eu vou pensar, sabe o quê? Se eu cuidar, olhar que a semente plantar, não vai nascer. Porque eu não vou fazer o que ela gosta. Ela só vai onde ela gosta. Porque não é na chácara inteira, em determinados locais que aparecem. Quando ela está lá na estrada, eu olho, eu preciso, que lindeza. Pronto. E ela não invadiu coisa nenhuma, ela fica sempre ali. É que nem o picão do Curitiba. E eu nem mandei ela ficar quieta. Ela fica lá, ela não é uma coisa que se espalhe de monte. E a gente tem que acostumar a olhar a ver isso. Existem belezas que simplesmente aparecem. Então, às vezes, no canto do jardim, você não sabe o que fazer com aquilo, porque não vai isso, não vai aquilo, é muita sombra, é pouca sombra, é muito sol, é muita água, é pouca água. Deixa.
entrega. Agora vai com Deus. É seu. E aí aquilo tudo vai brotar, vai vegetar, vai aparecer, vai trazer bichinhos que você não conhecia, vai aparecer um beija-flor diferente, vai aparecer um passarinho, um grilo, não sei. Vão aparecer coisas diferentes daquilo que é o que você compra na floricultura. Então a ideia dessas ilhotas, lá na sua origem do Canadá, como que a Bel trouxe, é isso. Criar ambientes naturais, locais que são bem diferentes dos nossos, né? Lá tem períodos de neve, que fica tudo quieto, mas lembrem-se que até na neve coisas especiais acontecem, tipo açafrão. Não o açafrão da terra, o açafrão do crocus, que é o estigma do crocus. Onde é que nasce o crocus? Na neve. Ok? Nós não temos aqui. Mas nós temos belisuras aqui, que podem ser cultivadas ou largadas por si só, que podem compor pequenos cantinhos do seu jardim que vão ficar bonitos. Tira uma ou outra, mas alguma coisa que você percebe que está ok, deixa. É o campinho do passeio do jardim botânico. É um mato, certo? É um mato. Mas tem sua beleza. E tem todos os seus integrantes, tanto de flora como de fauna, que fazem e trazem benefícios. No mundo que a gente vive, que tudo é concreto, tudo é limpo, tudo é muito assim, organizado e arrumado e certo, e todo mundo tem tudo igual, você fazer um pedacinho desse no seu jardim vai fazer a diferença. Podem vir bichinhos que você não conhecia, que podem ser muito simpáticos, ou não, tome cuidado. Não é para amar loucamente, cegamente, mas a gente tem que aprender a ver a beleza local. E o que tem no nosso local? Porque o que tem no nosso local está bem adaptado. Ele se criou ali porque as condições assim o permitiram. E ele cria as condições que permitem que tudo mais continue. Então a grama que nasce, cobre o solo, vem o arbusto que vai acabar com a grama, mas não em tudo. E daí vai vir o arbusto mais alto e talvez uma árvore. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai vir o seu banco de sementes que está no solo? Pode ser que sim. Vai vir com o cocôzinho do passarinho, do, sei lá, o serelepe, um esquilinho qualquer que traz alguma coisa. Uns lugares de Curitiba, lá perto da Lua, por exemplo, tem capivara pra caramba. Esses dias eu passei por lá, mas, gente, era um mar de capivara. Nunca tinha visto tantas juntas na rua de praça. Do petitito, como dizia meu tio, de mamãe, carucando, tinha todo mundo lá. De todos os tamanhos. Elas comem coisinhas e, né, espalham. Elas espalham. Na casa da minha filha, nos fundos da casa onde elas caçam as capivaras. E ali tem o rio Barigui. Então, nos fundos ali tem um paredão, né, que é ali a entrada da garagem, que é a frente da casa dela é do outro lado. Então tem uma era. Então você vê direitinho onde elas comeram. Elas comem. Elas prestam bons serviços. Elas prestam bons serviços. E aí, tem mais um detalhe. Diga, Miriam. Na minha rua, as capivaras vêm pelo rio assim e sobem a rua inteira comendo tudo. Inclusive suas plantas, né? E elas comem não dá mais nada. Só planta durinha, elas adoram. E vem a capivara, a mulher, o marido e vários filhotes. E aí tem um detalhe importante também, é o seguinte: existem animais que dependem de alguma planta. Toda vez que você suprime essa planta no ambiente, você acaba com aquele animal. Porque ele só sobrevive comendo aquela planta. Plantas comendo. Mas a capivara come tudo. Não, eu não estou dizendo a capivara. Eu estou dizendo que existem vegetações que mantêm alguns bichinhos. A gente pensa muito em vegetação natureza, mas e os outros pássaros
que não usam as plantas que o vereador consome. Todos eles podem aparecer no jardim na hora que você tiver disponibilidade de alimento para ele. Quem que dá o alimento? A vegetação natural, a vegetação nativa. Então a gente está começando com um projeto de 1,5 por 1,5, 1,5 por 3, 3 por 3, depende da área que você tem. Um vaso, né, Neuza? Um vaso. Tá lá. Põe na janela, algum passarinho vai deixar alguma coisa lá. Né? Vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer é que vão nascer coisas que são do lugar. Vai nascer coisas que você plantou também. Porque você já semeou naquele lugar e já fez banco de semente no seu solo. Mas vai aparecer coisas que você nunca imaginou que apareceriam no seu jardim. Quando você faz lavoura, horta, ou lavoura, qualquer coisa assim, a gente costuma fazer, horta principalmente, a gente costuma fazer assim. Planta, daí 5 canteiros você larga ao dedo. Você colheu, larga lá. Vai nascer de tudo. Até alguma coisa que você já tinha plantado. Mas para que serve isso? Porque daí traz alguns bichinhos, traz os seus inimigos naturais, que aí limpam a sua horta. Dos bichinhos que você não quer. Sem precisar usar veneno, nem nada, ficar catando. Não. Se você tem um cordão de vegetação natural nativa, você vai atrair polinizadores, vai atrair inimigos naturais, que vão favorecer a formação do seu jardim e a limpeza e a saúde do seu jardim. Elas são muito bem adaptadas. Vocês já viram alguma fotinho que é uma plantinha desse tamanho assim, ó, com uma raiz enorme embaixo? Essa é uma fotinha. Aí tem aquela maravilhosa para cima, uma raizinha pequenininha, é introduzida. Por quê? Porque é assim que é a natureza. O que é do lugar faz raiz principal. Ali, ninguém mexeu com ela, não foi transplantada, não foi mexida. Ela se estabeleceu no lugar que ela gosta, com a música que ela gosta, com a água que ela gosta, porque ela é do local. É a mais forte, não arranca. É muito difícil. E ela está bem estabelecida. Quando ela está bem estabelecida, ela faz com que o solo fique bom. O solo também estruturado e bom vai trazer benefícios para as plantinhas, inclusive, que você vai plantar. Né? E vai trazer todos esses outros benefícios de fauna local. E na sucessão, a ideia é que a gente crie condições para melhorar o clima do local. Então, se você está no deserto e começa a vegetar, você cria o oásis. O oásis é bem mais fresco do que no deserto. Certo? Então, tem um deserto lá na China. Nada nasce no deserto, né? Ok. Agora eles têm placas solares de ovelhas no mesmo lugar. Por quê? Porque aquele mundo de placa solar fez o que a árvore saiu. Sobrou. Fez sombra, o solo não esquenta tanto. Qualquer semente que ali esteja e resista, já não está tão quente. Aí a água já não evapora, ou evapora, bate na placa e chove. E aí começou a aparecer uma vegetação embaixo das placas solares. E aí tinha que fazer uma manutenção desse lugar, porque daí tem que cortar o mato. Aí o que eles fizeram ovelhas. Então você tem uma fazenda solar que produz carne vermelha. Eu acho que vai transformar o clima daquela região. E transforma, com certeza, transforma o clima. Porque daí tem a vegetação, começa baixinha, a rasteira, o que as ovelhas não liquidarem, vai crescer, vai aumentar. Lógico, não pode deixar de fazer arbusto, porque nós precisamos do sol para, né, produzir energia. Mas vai criar um clima melhor naquele local. Tem o cocô da Tem o cocô da ovelha, então vai virar uma outra coisa. Vai ficar fazendo o lugar, vai reflorestar o deserto. E é assim que começa. Se você imaginar o mais básico é areia e matéria orgânica. Se tem areia e matéria orgânica e um pouquinho d'água, as coisas começam a acontecer. Então você consegue, inclusive, vegetar o deserto. Certo?
E a nossa ideia é que mais pessoas comecem a ter a sua ilhota de biodiversidade, tá? Vamos ver se agora mais jardianas se animam para criar o seu pedacinho de ilhota. E a ideia da ilhota é você delimitar o terreno, o canteiro, né? Porque vocês estão vendo, a Karen deixou bem claro aqui que vai nascer alguma coisa ali. E se vocês deixarem plantas do jardim de vocês ali, imaginem daqui a um ano vai ter capim alto ali. E aí as plantinhas que estão em volta, será que vão continuar ali? Será que essa graminha alta, o capim que vai nascer, será que não vai encobrir o restante? Então tem que pensar nisso. Daqui a um ano, quando o capim estiver alto, que é o que a gente deseja, o que está em volta, se vocês não delimitaram, o que vai acontecer com isso? Vamos pensar. Tá? Então, a ideia que a Bel trouxe é delimitar o canteiro, se possível, com uma ripa, uma cerquinha, alguma coisa que deixe aquilo separado. Ali nós sabemos que vai nascer capim, matinhos, danadinhas, né? Musgo, trevo. O meu lá tá cheio de trevo. Eu também. Né? Vou deixar um trevo, vou ver o que vai dar. Por que trevo? Você sabe por que tem trevo lá? Terra compactada. Época do ano. Ah, sim. Trevo é uma planta de inverno. Então, quando nasce o trevo no gramado, o que vocês fazem? Ai, o trevo no gramado, vou tirar. Corta o gramado, porque é da época. E o que o trevo faz? Ele dá flor. Ele absorve nitrogênio. Ele é um excelente adubador de gramado, porque ele é folha larga, ok? Gramados, folha estreita. Trevo, folha larga. Absorve nitrogênio. Aduba a grama. Tem que deixar, então. Tem que deixar. Só corta. Pronto, resolvido o seu problema. Que vai aparecer. Então, pode comer o trevo? Pode comer o trevo? Tem alguns trevos que pode. Eu não sei. Então é isso. Por favor, nós temos lá um grupo Ilhotas da Biodiversidade no WhatsApp. Aquelas que se animaram, né? Peguem para a Bel, para a Karen, para a gente, colocá-las lá no grupo para aumentar esse grupo, tá bom? Vai ser uma experiência, gente, isso é pesquisa. Vai ser uma experiência muito interessante. Vamos ver o que vai vir. Além das plantas, vem os bichinhos. E a gente vai fotografar isso, a gente vai documentar isso. Então vai ser bem interessante. Nós vamos fazer um artigo científico da nossa revista. Pode até fotografar e no Lens, no Google Lens, você identificar o que nasceu ali. Isso. Isso é interessante. E anotando, fazer o diário da ilhota. Tá bom? E mais uma coisa, você falou que tem que ter paciência e esperar um período. Tem que esperar mesmo, tem que ter mais do que um ano. Porque tem plantas que é de uma época, a Karen acabou de falar, que é de inverno. Então esperar que apareça as 4 estações. E anotando o que vai nascer em cada estação. E tirando foto e registrando aquilo. Tá bom? É isso. Obrigada. Largue uma fatia do seu jardim. Um cantinho. Aquele cantinho que ninguém vai ver. Larga lá um pedacinho.
que fazer nesse lugar aqui e ela fazer composto. Larga um cantinho pequenininho, não precisa ser tal do 1,5, 3, mas larga um cantinho para ver o que acontece. E quando vocês caminharem na rua, em qualquer lugar, lembrem de olhar para o chão, para não cair. Para não ficar, mas vejam como aparecem coisas no meio do caminho. Quanta plantinha no meio das calçadas. Aquele dia que a gente caminhou com o André lá na Ecoville, lá, ele achou umas plantinhas com umas florzinhas. Essa daqui, não tinha visto ainda, não sei o que. São nativas ou não nativas que vicejam, são muito bonitinhas. E que normalmente ninguém vê porque a roçadeira já passou. Então, ache um cantinho que a roçadeira ou a roçadeira não vai. Já é difícil mesmo, larga. Entrega e pronto. E vê o que acontece. Que aí vocês vão começar a ver a natureza se manifestando. E aí é muito bom a gente ficar olhando a natureza se manifestar. A gente começa a pensar umas coisas diferentes, mais assim, longe, bom. É muito bom, é muito saudável para a gente. Começar a relacionar essas coisas. Mas isso não tinha nada a ver, agora tem isso. Por que tem isso? De onde veio isso? E aí a gente vai pesquisando plantas, as plantas que servem para uma coisa que não servem. Não tem, a Neuci fotografava muito cogumelo. Tem os cogumelos que podem, os cogumelos que não podem. A gente começa a ver essas coisas, começa a entender os jardins que a gente tem e ele fica mais bonito. E a gente dá mais valor às plantas que a gente tem, ao ambiente que a gente tem, e ele vai ficando cada vez mais sortido, mais alegre, mais colorido, com tudo o que a natureza tem para oferecer. Tá bom? Muito bem.